Ela surgiu como uma sociedade secreta no século XIX, num tempo de insegurança, pobreza e miséria, e se aproveitou do vácuo de poder deixado pelo Estado no contexto da unificação italiana. Seu poder era baseado no terror, na fidelidade, honra e tradições familiares. Logo, estaria misturada em todas as instâncias do poder. Com os imigrantes, passou aos Estados Unidos para compor a era dos gangsters e dos cassinos. Numa sociedade que cultua a violência, um fascínio foi crescendo junto ao público. Suas histórias logo chegaram ao cinema e à TV para fazer uma mitologia que faz parte da própria cultura norte-americana. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e hoje a gente vai conversar sobre a máfia ítalo-americana. Que a palavra máfia surgiu pela primeira vez nos registros policiais da cidade de Palermo no ano de 1865. Falava do poder de uma quadrilha criminosa que vinha crescendo na região. Muitas histórias tentaram conferir à máfia um passado glorioso. Uma delas remonta à tentativa de invasão da Sicília pela França no século XIII. Dali teria saído o grito de guerra, Morte alla Francia e Itália nella, cujas iniciais remontam à palavra máfia. Outra versão dá conta de uma sociedade secreta de justiceiros vingadores, os Beati Paoli, que também teria se desenvolvido nos arredores de Palermo. Nenhuma dessas versões é comprovada historicamente. De qualquer forma, foi construído todo um folclore tentando dar para a máfia um passado edificante. Esses mitos chegaram com muita força ao século XX e aparecem até na década de 60 nos rituais de iniciação da Cosa Nostra, por exemplo. Nos últimos anos, a historiografia tem se valido de novas fontes para tentar descobrir qual é a verdadeira origem da máfia. E as pesquisas nos levam ao início do século XIX, na Sicília dos Bourbons. Em 1860, o poder do Estado é fraco. Um banditismo rivaliza com uma aristocracia que está em decadência. Os camponeses vão perdendo as suas terras enquanto acontecem aquelas revoltas liberais de 1820, 1830 e 1848, a Primavera dos Povos. As grandes famílias recorriam ao crime organizado como uma forma de proteção. A máfia se valeu da incapacidade dos Bourbons em combater a criminalidade. O próprio Estado abriu mão do monopólio da violência e delegou a manutenção da ordem a empresas particulares, que, por sua vez, contratavam criminosos. Só que os grandes proprietários também contratavam criminosos, faziam a sua própria milícia e aplicavam a justiça como bem entendiam. Se a coisa fugia ao controle, a repressão do Estado era muito feroz, muito cruel e só piorava as coisas. Foi nesse caldeirão e nessa mistura explosiva de fragilidade do Estado e poder do crime organizado que surgiu a máfia. Giuseppe Garibaldi desembarcou na Sicília em 1860 com todo um discurso de democracia social, e o povo acreditou. Mas o povo logo entendeu que, ao invés de reforma agrária, eles iam ter na cabeça deles todo o autoritarismo do Estado absolutista. O Estado era feroz, os jovens eram obrigados ao serviço militar e os desertores eram tratados com muita crueldade. As milícias de segurança muitas vezes nem falavam os dialetos da população. A distância entre povo e governo só aumentava. A Sicília de 1860 era um caldeirão de descontentamentos, insegurança e repressão. É um erro pensar que a máfia é fruto de pobreza e subdesenvolvimento. As pesquisas mostram claramente que o berço da máfia está naquelas regiões onde camponeses médios prosperaram, no entorno de Palermo. Essas elites violentas firmavam alianças com os poderes políticos locais. O próprio Estado, fragilizado, precisava dessas alianças e delegava poderes em troca de apoio. É nesse tecido social que a máfia firmou seus alicerces. Num contexto mais geral, são 4 os grandes grupos mafiosos da Itália. Em primeiro lugar, a Camorra, na região de Nápoles e Salerno. Começou com pequenos contrabandos, depois migrou para cocaína e heroína. Depois a Sacra Corona Unità, nas regiões de Taranto, Brindisi e Bari. É mais recente. Na década de 80 ainda trabalhava com extorsão, drogas e armas. Depois a 'Ndrangheta, na Calábria. Desculpa se a minha pronúncia está errada. Organizada como uma seita, um sistema de clãs, o sequestro era uma de suas fontes de receita. Costumava ser bastante cruel com suas vítimas. E por fim, a Cosa Nostra. Dela que vem, é a mais antiga, dela que vem o termo máfia, surgiu a partir de organizações do século XIX, baseadas em códigos de justiça e fidelidade, e foi ela também que se desdobrou aos Estados Unidos.
No final do século XIX, milhões de imigrantes italianos desembarcaram nos Estados Unidos fugindo da miséria. Cidades como Boston, Nova York, Filadélfia e Baltimore construíram bairros pobres que lembravam as origens. Os mais desfavorecidos procuravam amparo e proteção nas famílias que já estavam estabelecidas. Era o repeteco da receita siciliana. Só que uma diferença em relação à Itália é que esses imigrantes tinham que lutar por espaços que já estavam conquistados por outros imigrantes, como irlandeses, alemães e judeus. O método foi a violência. Aconteceu que muitos imigrantes italianos já estabelecidos acabavam oferecendo empregos e empréstimos aos seus conterrâneos. Logo isso vai evoluir para o jogo e para o tráfico. Em 1910, a máfia na América do Norte é conhecida como Mão Negra, uma organização criminosa comandada por algumas famílias que fazia largo uso de violência e intimidação. Uma vítima célebre foi o cantor lírico Enrico Caruso, que era obrigado a pagar tributos para a máfia. Os negócios ilícitos logo se ampliaram muito. Na cidade de Chicago, Montanes era o rei do jogo, e nessa mesma cidade, Big Jim Colosimo comandava a prostituição. A década de 20 foi marcada pela Lei Seca. A 18ª emenda da Constituição e a Lei Volstead proibiam a produção, a importação, mas não o consumo. Cidades como Chicago, Nova York e Boston eram centros de contrabando. A rivalidade entre as gangues cunhou a palavra gangster. E alguns nomes que se destacaram foram John Tory e Al Capone de Chicago e Frank Costello de Nova York. Chicago viu uma guerra sangrenta entre as gangues e o vencedor foi aquele cujo nome se tornou até hoje o mais famoso da história da máfia. Alphonse Gabriel Capone era filho de imigrantes e começou sua vida como capanga de John Tory. Desde criança, ele tinha dificuldades com ordem e com disciplina. Aos 14 anos, ele agrediu uma professora e aí largou a escola de vez. A partir daí, ele se uniu a gangues locais e começou sua vida no crime. Uma vez, quando ele era segurança num bar noturno, ele ofendeu uma mulher. A resposta foi uma navalhada na cara, um corte de navalha e uma cicatriz que lhe valeu o apelido de Scarface. Em 1925, o seu chefe, John Tory, foi atacado, levou tiros e ficou gravemente ferido. A partir daí, ele decidiu deixar os negócios e nomeou o Al Capone como herdeiro. À medida que o Al Capone foi enriquecendo e ficando poderoso, ele soube construir a sua imagem de homem público. Dava muitas doações para a caridade e soube se aproximar de políticos. Por outro lado, ele era extremamente violento. Sempre sorridente, sempre amável, mas extremamente violento. Uma vez, ele deu 6 tiros na cara de um homem num restaurante lotado em plena luz do dia. Apesar das testemunhas, ele só deu um depoimento e não foi preso. Al Capone construiu uma fortuna de milhões de dólares com a venda ilegal de bebidas e com a prostituição. O detalhe é que esses crimes nunca foram comprovados. Ele foi preso em 1931 por fraude fiscal, saiu em 1937 por problemas de saúde e morreu 10 anos depois no conforto de sua casa. Outro nome que ficou famoso só que no combate à máfia foi Eliot Ness, também filho de imigrantes e desde criança apaixonado por criminologia. Em 1926, Ness ingressou no Departamento de Proibição do Tesouro Americano e foi designado para Chicago, onde reinava Al Capone. Em 29, Ness recebeu a tarefa de criar uma unidade especial de combate à venda de bebidas ilegais. Ele criou uma equipe muito restrita de 11 homens. No início, os trabalhos eram muito difíceis, mas aí Eliot Ness teve uma ideia genial. Ele convocou uma coletiva de imprensa e tratou de promover a imagem dele junto a um grande público que já estava cansado de violência. A repercussão foi tão boa que eles passaram a ser chamados de Os Incorruptíveis, ou Intocáveis. Ness chegou a ser promovido a chefe das forças federais. A verdade é que Eliot Ness teve uma participação muito pequena na prisão do chefão, do Al Capone. Ele trabalhou para estrangular as rendas do chefão. Depois que Al Capone foi preso, a divisão de Eliot Ness foi fechada. Ele chegou a se candidatar para trabalhar na divisão de investigação, uma ancestral do FBI, mas foi barrado pelo próprio Edgar Hoover, que não queria nenhuma estrela como rival. Com o fim da Lei Seca, a carreira de Eliot Ness entrou em decadência. Depois ele conseguiu um emprego de chefe de polícia na cidade de Cleveland, Ohio. Tudo parecia bem, até que entrou em cena um assassino em série chamado o Açougueiro Louco de Kingsbury Run, desculpe a pronúncia. Nunca foi capturado.
a opinião pública não entendia como o homem que prendeu Al Capone não conseguia prender o assassino. Os crimes cessaram sem solução. Eliot Ness morreu de ataque cardíaco em 1957. Curiosamente, foi uma série de TV que deu seu nome à fama que ele sempre procurou. Os Intocáveis estreou na televisão em 1959. A versão para o cinema veio em 1987. Essas duas produções ajudaram a eternizar o nome de Eliot Ness como o homem que derrubou Al Capone. A Lei Seca acabou em 1933, quando os Estados Unidos amargavam os efeitos da crise de 29. Só que a venda de bebidas ilegais era a principal fonte de receita da maioria dos mafiosos. A saída foi procurar fontes de renda alternativa ou voltar aos velhos hábitos. O jogo, a prostituição e as drogas. A heroína estava começando a ficar popular. De novo, a concorrência foi muito violenta. Em Nova York, Giuseppe Masseria resolveu acabar com o ramo siciliano, liderado por Salvatore Maranzano. Foi uma guerra muito feia, os dois lados se enfraqueceram e os dois acabaram morrendo. Nesse cenário, um nome começou a aparecer. Luke Luciano é conhecido como o homem que deu uma nova roupagem para a máfia. Ele tinha uma visão empresarial do crime. Na sua folha de pagamento constavam políticos, policiais, ele frequentou a alta sociedade e tinha amigos ilustres como o ator de cinema Douglas Fairbanks e altos empresários. Ele investiu nos jogos, nas loterias, nas corridas de cavalo, foi pioneiro na implantação de cassinos em Las Vegas, chegou a obter a autorização do próprio ditador Fulgêncio Batista para investir nos jogos de cassinos em Cuba. Criando uma espécie de sindicato nacional do crime, ele decidiu investir pesadamente em políticos, mas cometeu o erro de apoiar a candidatura de Franklin Delano Roosevelt. Erro porque Roosevelt, assim que se elegeu, declarou uma guerra violenta ao crime organizado e às gangues. O resultado foi que ele tomou um processo de 99 acusações criminais. Luke Luciano e todo o seu grupo foram presos em 1935 e ele próprio recebeu uma pena de mais de 30 anos de prisão. Ainda na cadeia, ele gerenciava os seus negócios. As coisas iam mudar em 1941 com o ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos foi tomado por um pânico, uma onda de medo de que eles viessem a sofrer atentados de submarinos japoneses ou alemães. Era fundamental o apoio dos estivadores das docas para vigiar o mar. Só que o detalhe é que esse sindicato era controlado pela máfia, e aí veio a mensagem: só Luke Luciano pode autorizar. No primeiro momento, o governo não queria saber de negociar com o mafioso, mas aí a máfia começou a espalhar boatos sobre atentados e em 1942 o navio SS Normandy, que era adaptado para o transporte de soldados, era um transatlântico, foi incendiado. Dizem as más línguas que foi a máfia, mas a culpa oficial caiu sobre nazistas infiltrados nos Estados Unidos. Aí o governo procurou Luke Luciano. No primeiro momento ele teve a sua prisão mais afrouxada, ganhou direito a cozinheiro, mobília de luxo e a promessa de ser deportado depois da guerra. Acontece que Luke Luciano fornecia heroína para o círculo íntimo de Mussolini e tinha contatos com facções do Partido Fascista interessados em tirar a Itália da guerra. A máfia italiana foi orientada a ajudar o desembarque das tropas. Essa ajuda foi simbólica, mas pelo menos eles não atrapalharam. Depois da guerra, Luke Luciano seguiu para Nápoles, onde se instalou e continuou gerenciando seus negócios nos Estados Unidos e em Cuba, onde viveu até o final da sua vida. A década de 30 marca o fim da primeira fase da máfia nos Estados Unidos. Os filhos dos imigrantes agora são médicos, juízes, advogados e têm os seus laços reforçados com seus compatriotas. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa nova fase da máfia tem nome: Cosa Nostra. O tempo dos grandes chefes estava com os dias contados. A Cosa Nostra se confunde com a própria máfia. Na década de 60, a Conexão Palermo-Nova York articulou o controle do tráfico internacional de drogas. A heroína saía da Sicília e era vendida em Nova York. Na década de 70, o governo estabeleceu a investigação da Cosa Nostra como prioridade. Joseph Dominic Pistone foi um agente do FBI que viveu infiltrado na máfia de 1976 até 1981. Arriscando a sua vida, ele ganhou a confiança dos grandes chefes e subiu na hierarquia das grandes famílias da máfia de Nova York. Ele juntou provas para incriminar mais de 200 pessoas e, ao final, o seu processo desarticulou a Cosa Nostra em Nova York. Hoje, ele tem que viver escondido.
A máfia nos Estados Unidos sempre teve uma ligação muito forte com o cinema. Já em 1932, a história de Al Capone foi parar nas telas com o filme Scarface. A verdade é que tem muito artista que viu a sua carreira decolar graças ao empurrãozinho da máfia. O caso mais ilustre é ninguém menos que Frank Sinatra, que viu a sua carreira renascer com um papel conseguido no filme A Um Passo da Eternidade, de 1950. A ligação de Frank Sinatra com a máfia era tão forte que Mario Puzo, no seu livro O Poderoso Chefão, de 1969, criou um personagem para representar o Frank Sinatra. Na trama, o personagem Johnny Fontane vai pedir ajuda de Don Corleone para que conseguisse duas coisas. Primeiro, a liberação de um contrato com uma orquestra. E segundo, um papel num filme que poderia fazer a sua carreira renascer. E foi exatamente isso que aconteceu com Frank Sinatra. Frank Sinatra nunca perdoou o escritor, chegando a ameaçar ele fisicamente. Se o Frank Sinatra encontrasse o Mario Puzo num evento, ele ignorava completamente a presença do Mario Puzo. Outra questão é que no filme Poderoso Chefão, de 1972, o personagem Don Corleone foi tão inspirado em Frank Costello, um chefão do crime de Nova York, que Marlon Brando, para compor o seu personagem, assistia fitas de vídeo com cenas reais do mafioso. Interessante, não? Outro caso ilustre é o da família Kennedy. A família mais famosa dos Estados Unidos tinha ligações com o crime organizado. Depois da Primeira Guerra Mundial, Joseph Kennedy, o papai, era um empresário do ramo da siderurgia, mas os seus lucros mais poupudos vinham da venda de bebidas ilegais. Por isso, ele acabou fazendo inimigos entre mafiosos poderosos. Dizem que em 1960 ele estava com a cabeça a prêmio. Por isso, foi pedir a proteção de Money Giancana, de Chicago, em troca de favores políticos caso o seu filho fosse eleito presidente. Aconteceu que John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1961 e perseguiu ferozmente o crime organizado. Por isso, não faltou quem dissesse que o seu assassinato no Texas aconteceu, na verdade, por ele não ter cumprido compromissos com a máfia. Vai saber? No final do século XX, o crime organizado não figura mais no alto da lista das prioridades do governo norte-americano, principalmente depois dos atentados de 2001. Mas a máfia sempre fez parte da sociedade e da cultura dos Estados Unidos. Na atualidade, ela não desapareceu, mas também não é mais a mesma. Jorge Anastasia, um escritor especializado na máfia, avalia que a máfia envelheceu. Ela não é mais a mesma. Os seus herdeiros seguiram outras profissões liberais, como médicos e advogados. E aqueles que ficaram, aqueles membros que pertencem hoje à máfia, não são mais espertos como antes. São aqueles que não deram certo em outro lugar. Nenhum dos líderes atuais da máfia possui um status de um Lucky Luciano ou de um Al Capone. A máfia ainda existe. Na atualidade, ela perdeu espaço para outras organizações criminosas e não veria mais os seus gloriosos tempos. A gente encerra por aqui. Eu espero que tu tenha gostado. Aproveita e visita o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo. Não esquece, quem conhece história, entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima. Música